Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você poder começar muito bem o seu dia. Estou começando o dia aqui da melhor maneira com você, firmado na rocha, na presença de Deus, buscando a palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós e nos fortalecermos também. Porque nós estamos aí vivendo mais um dia, mais uma semana. Olha, talvez você não percebeu, mas nós estamos chegando ao final de mais um ano, 2022. E hoje não pode ser um dia diferente para você, não pode ser um dia onde você não aproveite de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Hoje é o dia de você viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Hoje é o dia de você também tomar decisões para que, se for preciso, se for necessário, dar sua vida, arriscar a sua vida por causa de Cristo, você deve arriscar, você deve se posicionar. Hoje é dia também de você buscar na presença de Deus tudo aquilo que você precisa. As tomadas de decisões, as tomadas de decisões no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa e na sua família. E hoje nós vamos ter aqui junto com a gente o Bispo João Carlos. Um homem de Deus vai estar nos abençoando aqui nessa manhã, ministrando o nosso coração, vai estar liberando sobre você uma palavra abençoadora. Em nome de você, sairá daqui com o seu coração cheio da presença de Deus. É muito bom receber vocês aqui. Tenham um bom dia e também um bom dia para o Bispo João Carlos, esse palmeirense abençoado aí, que está chegando com a gente aqui na família 659. Seja bem-vindo, viu, Bispo? Muito bom ter você aqui. Obrigado, pastor. Bom dia para você também. Bom dia para todos os que entraram nessa live. Que bênção nós acordarmos de manhã e podemos compartilhar a palavra de Deus. Uma alegria estar com você, pastor. Amém. Sempre uma alegria. O Bispo João Carlos sempre responde aos nossos convites, né? Nunca deixa a gente no vácuo, ó. Sempre nos abençoando aqui na família 659, não é verdade? Você que já faz algum tempo que está aqui com a gente, você sabe, já foi abençoado algumas vezes, né? Me lembro da última vez aí que o senhor esteve com a gente, falamos da grande comissão. Verdade. Faz um verdade. tempinho falamos da grande comissão. E você que está chegando aqui, quero te pedir um favor antes da gente continuar. É sempre bom a gente ter um coração generoso e compartilhar aquilo que a gente recebe de Deus. Então compartilhe agora nessa live, mande para mais alguém. Vem nesse aviãozinho aqui, ó, que tem nesse canto. Manda para umas 10, 20, 30. Você pode mandar até para 50 pessoas, se você tiver essa paciência aí. Você manda para umas 50 pessoas e assim você vai estar abençoando a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Ó, nós vamos fazer assim, eu vou passar a palavra para o Bispo João Carlos. Ele vai compartilhar com a gente. No final, a gente tem aquele bate-papo e um momento de oração juntos, tá bom? Bispo João Carlos, fica à vontade. Está contigo a palavra. Tá bem, obrigado, pastor. Nessa manhã, eu gostaria de compartilhar um texto que é um dos textos que eu falo assim, um dos textos mais realistas da Bíblia, que põe a gente com o pé no chão e, ao mesmo tempo, os olhos nos céus. Pé no chão e os olhos nos céus. Não é? É o texto de Tiago, pastor. Não sei se alguém já ministrou isso na família 659, mas está em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Quando eu começar a ler, já vai perceber como é realista esse texto. O texto diz assim, Tiago está dizendo para nós, em nome de Jesus, né? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos,
como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Todo orgulho como este é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Texto realista, né, pastor? Nossa. Texto forte. Mas está na palavra de Deus, portanto, para o nosso crescimento e como bênção para a nossa vida. É isso que a gente tem que entender. Nenhum texto está na Bíblia para judiar da gente, para nos amaldiçoar. Os textos estão na palavra de Deus para nos abençoar. Quando nós conhecemos o texto e procuramos aplicá-lo nas nossas vidas. Diz que um jovem chegou para o pastor e disse: eu queria entregar minha vida para Jesus, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. E o pastor perguntou para ele: medo de quê? Não sei se já aconteceu isso com você, pastor, mas o pastor perguntou: medo de quê? E o jovem disse: eu tenho medo que Deus possa me pedir para fazer alguma coisa complicada, alguma coisa muito perigosa, né? Eu tenho medo que Deus me fale para fazer alguma coisa complicada, muito perigosa, se eu me entregar a vida para Jesus. Essa é uma atitude de muita gente. Tem medo de Deus pedir para fazer alguma coisa perigosa. Na verdade, a vida perigosa não é aquela na qual se vive a vontade de Deus. A vida perigosa é aquela que se vive ignorando ou desobedecendo a palavra de Deus. Essa é a vida perigosa. Perigoso viver desobedecendo ou ignorando a palavra de Deus. Deus, na sabedoria dele, e a sabedoria de Deus é multiforme, de acordo com Efésios, né? Na sabedoria dele, ele estabelece um plano para cada um de nós. E esse plano que Deus estabelece para você e para mim, não é, em primeiro lugar, uma evidência do domínio de Deus, da autoridade de Deus. Presta atenção. Quando Deus estabelece um plano para você e um plano para mim, Ele não está querendo mostrar para você ou para mim que Ele tem domínio sobre a sua vida ou que Ele tem poder sobre a sua vida. Na verdade, quando Deus estabelece um plano para a nossa vida, Ele quer evidenciar o seu amor para conosco. Percebe isso? Deus não quer ficar mostrando que Ele domina, que Ele tem autoridade. Deus não tem necessidade disso, Ele é. Quando Deus fala com você, ou te orienta numa direção, Ele só está querendo mostrar o amor dele. Pastor, eu levo pessoas, grupos para o Oriente Médio, né? Para Israel, para Jordânia, para Turquia, para o Egito, e a gente acerta com as pessoas assinam um contrato e, portanto, estão confiando aquele tempo deles a nós, assim, em termos de quem é que vai nos orientar. O Renato e eu fazemos isso. Então, quando a gente se encontra, todos se encontram lá no aeroporto de São Paulo. Se a pessoa chegar no aeroporto de São Paulo e dizer para nós qual vai ser o plano da viagem, qual é o plano? E eu falar: não sei, não planejei nada. O que a pessoa vai dizer para mim? Você é responsável. Você não me levou a sério. A pessoa espera que, como ele confiou aquele tempo da vida dela nas nossas mãos, entre aspas, ela está pensando: ele tem um plano. Se chegar lá e não tiver o plano, ela fala: você é irresponsável. Poxa vida, eu confiei em você. Pensei que você tivesse mais respeito por mim. Assim é com Deus. Quando eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, Deus faz um plano para mim. E é um plano melhor do que eu faria. Assim como o plano que a gente faz é melhor do que aquela pessoa tentar fazer um plano sem nunca ter ido lá. Não é? É uma bênção ter o plano, ter Deus planejando a nossa vida, e Ele quer fazer isso. Não é? Dizem que o cemitério está cheio de sonhos de Deus enterrados. Porque a gente ignorou ou desobedeceu os planos de Deus, que eram os sonhos de Deus para nós. Bom, então, esses versos que nós lemos mostram para nós três maneiras, nesses versos aí, são três maneiras diferentes de se relacionar com Deus, de se relacionar com a vontade de Deus. E cada um de nós que está aqui as 70 e tantas pessoas que estão aqui nessa live, está vivendo uma dessas maneiras.
Não tem jeito de fugir. Nós estamos vendo uma dessas maneiras. A primeira maneira é ignorando a vontade de Deus. Eu estou duvidando que tem alguém na live que está ignorando a vontade de Deus. Afinal de contas, acordar 6 e pouco da manhã para participar de uma live, mostra que você está interessado numa live cristã, mostra que você está interessado na vontade de Deus. Então, como é que eu vivo ignorando a vontade de Deus? O texto mostra. Os versículos 13, 14 e 16. Né? Nós estamos, no versículo 13, nós vemos um grupo de pessoas que mediam seu sucesso na vida pelo número de vezes que conseguiam realizar os seus próprios planos. Vocês que se orgulham dizendo, hoje ou amanhã iremos a tal lugar e fazemos isso e faremos aquilo e teremos lucro. Não é? São pessoas que estão se medindo o seu sucesso pelo que conseguem fazer de acordo com o seu próprio projeto. Mas Tiago dá 4 razões que revelam a loucura de ignorar a vontade de Deus ou viver a vida sem Deus. Primeiro, a complexidade da vida. Tiago diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Complexo. Segundo, a incerteza da vida. O que é a vossa vida? Tiago pergunta. O que é a vossa vida? Vai lendo no texto, você vai perceber. Então, a complexidade da vida, a incerteza da vida, a brevidade da vida. A vida é breve. O Tiago diz assim, vocês aparecem por um instante. Vocês aparecem por um instante. E a fragilidade da vida logo se dissipa. São como um vapor de neblina que logo se dissipa. Então, tentar viver a vida ignorando a vontade de Deus é como tentar encontrar o nosso caminho numa floresta sem mapa. É confuso. Tentar viver a vida sem a vontade de Deus é como tentar encontrar o nosso caminho numa tempestade no mar sem uma bússola. Deus é o nosso mapa. Deus é a nossa bússola para a vida. Então eu posso viver ignorando a vontade de Deus, mas eu preciso saber. A vida é complexa, a vida é incerta, a vida é breve e a vida é frágil. E Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém. Socorro bem presente na nossa tribulação. Glória a Deus. Muito bem. Então, ignorar a vontade de Deus. Eu não aconselho isso para você, ignorar a vontade de Deus. Segunda coisa é, conhecendo a vontade de Deus, desobedecê-la. Ou viveu a vida desobedecendo a vontade de Deus. Olha o versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, a loucura de viver a vida desobedecendo a vontade de Deus. A pessoa conhece a vontade de Deus, mas escolhe desobedecer. Veja o que o apóstolo Pedro diz a respeito de quem age assim. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Não é? Então, 2 Pedro 2:21 fala isso para nós. Muito bem. Por que alguém desobedece à vontade de Deus? Pode ser por orgulho. A pessoa acha que tem entendimento, que tem sabedoria, que pode se orientar. Né? Eu sempre lembro de um texto da palavra de Deus que diz assim, que a mulher deve ganhar o marido sem palavra, sem falar muito para ele. Aí a mulher fala assim, se Deus conhecesse meu marido, ele não falaria isso. Esse é um orgulho, eu acho que eu sei melhor, eu conheço melhor a minha vida do que Deus. Às vezes, ninguém vai falar isso, né? Se Deus conhecesse, tal, mas a pessoa age como se pensasse isso. Deus fala, faz assim. A pessoa fala, não vou fazer assim não, que não vai dar certo. É que Deus não me conhece, Deus não sabe. A pessoa está agindo como se Deus soubesse menos da vida dela do que ela. Não é verdade? Então, mas às vezes a pessoa desobedece à vontade de Deus por ignorância. Pensa que a vontade de Deus é algo que podemos aceitar ou rejeitar. Você diz, mas claro, eu posso aceitar ou rejeitar a palavra de Deus. Well, parcialmente. E isso tem a ver com livre-arbítrio, hein? Eu sou livre para decidir. Mas, na verdade, a vontade de Deus não é muito uma opção.
Lembre-se que vai ter um julgamento e Deus vai dizer muito bom, servo bom e fiel. Ou vai dizer muito bom, servo mau e negligente. Eu posso desobedecer a palavra de Deus temporariamente, né? Então, eu posso viver, eu disse aqui que eu posso viver a vida ignorando a vontade de Deus, eu posso viver a vida desobedecendo a palavra de Deus, mas eu posso viver a minha vida obedecendo a palavra de Deus. E essa vontade de Deus que é boa, agradável. Sempre lembra disso. A vontade de Deus é boa, é perfeita, Amém. é agradável. Eu quero viver uma vida agradável. Quero viver uma vida boa. Eu quero viver uma vida no máximo perfeita possível. Então, segredo bom, né? Procura conhecer a vontade de Deus. Você vai ter uma vida boa, perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor, você não vive uma vida boa, agradável? Você não vive? Vivo. Você não está caminhando em direção à perfeição? Aí, você está aí obedecendo a palavra de Deus, procurando seguir a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, obedecendo a vontade de Deus. Tiago 4:15, que nós lemos. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Ou coisa boa. O apóstolo Paulo, aqui é Tiago falando, mas o apóstolo Paulo é bom nisso, né? Se Deus permitir, eu vou visitar vocês. Paulo falou para os romanos, lá em Romanos 1, né? Olha, eu estou procurando uma chance para que, se for a vontade de Deus, eu vou aí visitar vocês. Falando um sujeito muito... Ele buscava em tudo, ser um inteligentíssimo. Olha, Paulo escreveu a carta aos Romanos, pastor. Ele escreveu a carta aos Romanos e hoje tem teses de doutorado escritas sobre a carta aos Romanos. Olha, Paulo escreveu uma carta para uma igreja e hoje doutores querem entender essa carta de Paulo. Esse homem inteligente, que na sua inteligência falou: quer saber de uma coisa? Eu vou sempre procurar fazer a vontade de Deus. É melhor para mim. O sujeito inteligente, né? Intelectualmente inteligente, emocionalmente inteligente, não é? Então, se o Senhor quiser. Agora, essa frase não pode apenas ser uma frase dos lábios do discípulo de Jesus. Essa frase não pode ser apenas uma frase nos lábios da gente. Não pode. Porque a gente tem mania de falar. Às vezes a gente fala exatamente o que a gente não está pensando em fazer, né? Oh, vem me visitar uma hora. Falar, se Deus quiser, eu vou. Você está dizendo, acho que eu não vou, não. Olha que coisa horrível. A gente usa essa palavra linda para desculpar assim, daquilo que a gente não está pensando em fazer. Ah, se Deus quiser, eu vou fazer isso. A gente, especialmente brasileiro, não sei se outros países fazem, mas a gente usa muito se Deus quiser. Mas é uma vou frase convidar os outros para vir almoçar em casa, né? Ah, passa lá em casa, vem almoçar. Ou então, acorda aí às 6h30 para assistir a Família 659. Ah, bom, sim, certeza. Se Deus quiser, eu vou. Ai, meu Deus. Mas Jesus, olha, não deve ser uma palavra só dos lábios do discípulo. Essa deve ser uma atitude do coração do discípulo e da discípula. Jesus disse: minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Olha, que percepção. A minha comida, meu alimento é fazer a vontade de Deus. Amém. Né? Então, obediência a Deus, obediência à vontade de Deus, não me limita, nem limita você. Obediência, de fato, a chave que abre a porta e liberta a gente para uma vida abundante, perfeita, boa e agradável. Então, tudo no universo opera de acordo com leis, verdade? Tudo no universo opera de acordo com leis. Se você coopera e obedece a lei, ou aquela lei do universo, a lei vai trabalhar a seu favor. Então, lute contra a lei e desobedeça essas leis, e, entre aspas, o universo vai trabalhar contra você. As leis de Deus
criadas, ou as leis que Deus criou para o universo, são gerais. Mas aquilo que Deus planejou para você é específico. Amém. Deus criou leis para o universo, são leis gerais. Mas Deus criou um projeto para você, um propósito para você, um plano para você. Esse é específico. É a lei de Deus, ou o propósito de Deus para o mar de Gã. Se você não cumpriu o propósito de Deus, ele vai cumprir esse propósito numa outra vida. Fala, não, Deus, cumpra na minha vida aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. E cumpra nos meus filhos aquilo que o Senhor planejou para eles. Não tem que cumprir na vida dos meus filhos aquilo que o Senhor planejou para mim. Uhum. Você tem 2 filhos, uma filha e uma filha, né, Maria? Eu tenho 2 filhos. Eu não quero que Deus cumpra na vida dos meus filhos aquilo que Ele planejou para mim. Eu quero que Ele cumpra na minha vida o que Ele planejou para mim e na vida dos meus filhos aquilo que Ele planejou para os meus filhos. Então, vamos lembrar? Deus, Ele deseja que você conheça a vontade dEle. Deus deseja que você entenda a vontade dEle. Deus deseja que você prove a vontade dEle. Deus deseja que você faça a vontade dEle de coração. E Deus deseja que você viva uma vida em abundância. Que seja assim nas nossas vidas, para a glória do nosso Deus e para que tenhamos uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto o senhor falava aí, eu lembrei daquele versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? É verdade. É um versículo que a gente usa tanto, alguns pastores até para finalizar o culto, né? Fala bem alto, se Deus é por nós, a igreja repete, quem será contra nós? É verdade. E de fato é um versículo que inspira o nosso coração. Que bom a gente estar nesse caminho, no caminho do Senhor, o caminho é o próprio Jesus. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando sobre isso, se a gente estiver do lado de lá, se a gente estiver contra Deus. Se a gente estiver andando, né, segundo a nossa própria vontade, não a vontade de Deus, fazendo o nosso Verdade. querer, né, não discernindo o nosso propósito, e está jogando contra Deus, mesmo que as nossas palavras digam que nós amamos a Deus, mas a gente está contra Deus. Né, Balaão, um exemplo, né, na palavra, tem tantos exemplos na Bíblia, até Muitos o próprio exemplos, Paulo. muitos exemplos. Né, o próprio Paulo, que fazendo a vontade de Deus, mas em um momento o próprio Espírito Santo interrompe o caminho dele, diz assim, ó, para cá não, você tem que vir para outro lado. Existe um clamor de socorro. Às vezes a pessoa está buscando o propósito dela, bispo, né? E todos nós passamos por esse dilema na nossa vida, discernindo o nosso propósito, e a gente tem a tendência de achar que a resposta para o nosso propósito sempre é o caminho fácil. É sempre assim, não, vai ser tudo favorável, quando estiver favorável significa que Deus está comigo. Mas nem sempre. Hoje, quando eu abri o Instagram, eu vi uma notícia, falecimento do irmão André. Oh. O irmão André faleceu, não sei se ontem ou hoje. É verdade? O irmão André. Eu me lembrei daquele livro, Contrabandista de Deus. Quem leu Sim. esse livro aí? Foge, Nick, foge, Contrabandista de Deus. Irmão André entrou na Rússia quando a Rússia era totalmente fechada para o Evangelho. A União Soviética, né? O comunismo ali tomando conta. E quantos testemunhos incríveis! Meu Deus, eu me impressionei. Quando novo convertido, eu li aquele livro. Eu fiquei impressionado. Me chamou a atenção porque você vem do mundo e você vê um livro chamado Contrabandista de Deus. Você fala, ué, que negócio é esse? É o Contrabandista de Deus. Ele levava bíblias, né, para a União Soviética ali. Exatamente. E quantos testemunhos incríveis de livramento, de situações. Eu imagino que ele passou muitos momentos difíceis. Mas o que me chama a atenção, né, esse é um dos, mas tem tantos testemunhos, né, uma nuvem de testemunhas na Bíblia e na história da humanidade, de pessoas que não consideraram a sua vida preciosa, mas a arriscaram, como o senhor começou a ministração. A arriscaram, correram o risco. Segundo o mundo era uma loucura. O que você vai fazer na União Soviética? Eu nem sei a nacionalidade dele. Não sei se o senhor sabe a nacionalidade Não, eu sempre imaginei que ele fosse americano, porque vivia em Nova York. Lembra da história? Eu não sei a nacionalidade dele. Fundador da Portas Abertas, né? Com certeza aí
a maioria das pessoas conhece a Portas Abertas. E aí a gente vê esse homem que cumpriu o seu legado, às vezes fazendo algo que a gente considera muito perigoso, mas ele cumpriu o seu propósito. Então, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, a gente, pastoreando, sempre é aquele dilema, né, bispo? Você está sempre inspirando as pessoas a fazer algo que é favorável ao reino de Deus, que cumpra o propósito de Deus, levando a pessoa a descobrir o propósito dela, mas colaborar com o corpo. E às vezes a pessoa, ela tem aquele dilema de, eu não quero ajudar com isso aqui, não quero fazer isso aqui, não quero... Porque às vezes não é o que a pessoa tem tanta aptidão para fazer, ela nem se sente capaz para fazer. Né? Um exemplo, liderar. Tem muitas pessoas que acham assim, eu não sei liderar. E aí uma pessoa, me lembro uma vez, não há muito tempo aí no meu pastorado, me perguntou, pastor, por que eu devo liderar? E naquela hora eu me lembro que, olha lá, o pastor Dom respondeu que ele é holandês. Obrigado, pastor Dom. Holandês. E naquela hora me veio no coração esse versículo que o senhor leu. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Então eu falei assim, por que nós devemos então liderar? Independente, liderar não é uma posição, liderar é cumprir um propósito. Seja cuidar de uma criança, seja recepcionar alguém, seja ajudar alguém, seja inspirar alguém, isso é liderar. Liderar é influenciar. Então eu falei, você deve cumprir isso daí, porque a Bíblia diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, ele está pecando. Então a partir do momento que a gente tomou consciência, eu preciso fazer alguma coisa. Não quer dizer que você se sente capaz para aquilo ou não. Tá aí mães, pais aqui, talvez aqui 100%. Quantos aqui se sentiram capazes para ser pai, para ser mãe? A gente foi aprendendo. A gente foi desenvolvendo isso. Cada um com um dom, com algo que Deus deu de especial, falando muito, falando pouco, quieto, ou então uma pessoa que ocupa o espaço, outra pessoa que é bem reservada, mas cada um dentro do corpo exercendo o seu propósito. Então, glória a Deus por homens e mulheres corajosos. Amém. Que deram a sua vida a Cristo. Hoje me deu um frio na barriga, porque, bom, recentemente aí, a gente, claro, são pessoas que estão lá com o Senhor, né? Billy Graham, né? Reinhard Bonker, são pessoas que marcaram uma geração, né, bispo? Verdade. O irmão André, marcaram uma geração, com certeza. Interessante, todos evangelistas, né, rapaz? Incríveis, né? São pessoas, tem tantos outros. Marcaram uma geração, tocou minha geração também. E aí hoje me deu um frio na barriga, porque é mais ou menos o Espírito Santo dizendo assim para todos nós que estamos aqui, assim, tá com vocês. Verdade. Tá com vocês. A bola está sendo passada. O bastão está sendo passado. Tá com a gente. Né? Ouvindo o senhor recentemente falando do seu legado, né, como bispo, é isso aí que o senhor estava dizendo. Olha, cumpri meu propósito, respondi o que Deus pediu para eu fazer. Agora aí está com vocês. É o que um pai, uma mãe vai fazer um dia, filho, tá aqui, pai e a mãe veio até aqui, vocês precisam continuar isso aqui, vai lá, tá com vocês. E é o que Jesus fez, não é? Exatamente. Ele falou assim, agora vocês vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando do Pai, Filho e Espírito Santo. E eu vou estar com vocês, toca o barco aí. Exatamente. Vão fazer Jesus, obras maiores. Não fica olhando para cá, não. Não fica olhando para cá, não. Fica aí até vocês serem revestidos de poder. Mas agora de fato, nós precisamos continuar esse legado. Verdade. Amém, bispo. Uma bênção é a palavra. Deixa eu perguntar, vamos ver, aqui tem 96 pessoas. Quem foi abençoado nessa manhã aí com essa palavra e já está começando o dia inspirado mesmo pela palavra de Deus? Quem foi? Coloca aí, eu fui. Coloca no comentário aqui, eu fui. Vamos ver. Vamos ver, bispo, o pessoal está atento ou se eles estão só ligaram a live e saíram para o canto. Meu pai. Vamos ver quem que está aqui, Metodista ingleses, Marilda, a Flá. Eu vou ler os arroba, tá? A Aline, a Nils, olha a dona Nils aí, Doutora Veridiana, lá, o pessoal tá falando amém, Sérgio, Batu, Elisete,
Pastor Emília, Luciana, Lorene, ó, todos, ó, quanta gente abençoada. Priscila Cardoso, quanta, ó, a Aldira aqui, ó, que responsabilidade, hein? Pastor Aldira aí, eu fui. Que benção, gente. Nós vamos, antes de orar, né? Que benção você estar participando com a gente aqui. E antes de orar, o bispo vai orar por nós. Também quero saber de você, a cidade que você é. Muitas pessoas de diversos lugares, tão gostoso a gente ver o corpo de Cristo, em alguns momentos, assim, quando a gente se conecta, de diversas cidades, né? Estão aí representando o próprio Senhor Jesus na sua terra. Coloca aí o nome da tua cidade para nós. Coloca aqui o nome da tua cidade. Gostoso ver o nome da cidade das pessoas. Eu vi que tinha gente de Goiás, né? Alguém mandou um abraço pro senhor lá de Goiás, ó. Curitiba. É a bênção da rede social, né? Olha lá, Curitiba, Açaí. Ali tem um Curitiba, Goiânia, o Eric. Londrina, Cambé, Londrina, Ubiratã, São Miguel do Iguaçu, Bandeirantes, Iporã. Olha que coisa boa, hein? Corbélia. Ah, achei um de Corbélia, que bênção. Cascavel. Olha aí, mais um de Corbélia. Deu 2 já, 3 de Corbélia. Que bom. Florianópolis, ó que chique, hein? Florianópolis. Sertaneja, Londrina. Amém, gente. Também obrigado aí a presença de vocês. Tempo abençoado realmente por Deus. E nós vamos orar. Tem algumas pessoas que a gente tem orado, bispo. Tem alguns pedidos de oração que a gente já carrega há algum tempo. Né? Tem aqui a Liane de Bandeirantes, que a gente ora por ela. Enfrenta um câncer. Tem a vida do Anthony, um bebezinho que a gente tem orado aí já há algum tempo também. Tem um problema de saúde. E assim tem outros. Se você também quiser colocar aqui, né, o seu pedido de oração. Tem um menino chamado Gustavo, né? Nós já vimos a resposta de oração na vida dele, porque ele sofria também de um câncer muito agressivo, um menininho, e passou por uma cirurgia, tá bem. O Benício também é um menino que a gente ora. E o Gustavo tá bem, passou por um outro procedimento agora domingo, mas já retirou praticamente quase todo o câncer, tá diminuindo, o que ficou já está diminuindo. E a gente chama ele de homem de aço. Ele é aqui das proximidades, aqui veio testemunhar na igreja, foi tão bonito o dia que ele veio. Olha aí que benção. Graças a Deus. Então nós vamos orar. Pode colocar aqui os pedidos, a gente está atento aqui ao que você está escrevendo. E nós vamos terminar essa live aqui agradecendo a Deus, colocando a sua vida, a sua família diante de Deus, e o bispo vai poder orar com a gente. O Andrew, né? A gente também tem orado. Amém. Ó, a mãe do Gustavo é a Leila. Leila tá aí com a gente na live. Olha lá, Margarete vai começar a terceira quimioterapia, vamos orar por ela. Família Thomas, salvação. Muito bem, Simone. Isso aí, salvação da família. Vamos orar por salvação das pessoas da nossa casa que ainda não se converteram. Dona Matilde, aqui da cidade, né, tá com câncer. Oração pela nação, sim, pelas eleições, né? Tempo de decisão, pela família. Muito bem. Bispo, está contigo. A gente tem um tempo de oração. Vamos orar sim, querido. Vamos orar por esses pedidos. Eu não leio todos os pedidos, não estou acessando essas leituras aí, mas Deus conhece cada pessoa que escreveu e cada pessoa que pensou no nome ou que está com uma necessidade. Deus é o Deus que atende. Ele sempre Amém. Nos ouve. Vamos orar. Amém. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, te glorificamos, porque tu és um Deus bom, um Deus misericordioso e um Deus que se agrada em abençoar aqueles que te buscam em espírito e em verdade. E nesta manhã, Senhor, no início desse dia, nós oramos por esses pedidos que foram colocados aí e aqueles que não foram, mas está no coração e na mente das pessoas. E colocamos esses pedidos no teu altar, diante de ti. Pai, quando nós intercedemos, nós nos unimos ao grande intercessor, Jesus Cristo,
que está à tua direita, intercedendo por cada um de nós. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos com o nosso Senhor, clamando, e em nome dele, clamando por essas vidas. Nós oramos em primeiro lugar pela salvação de vidas. Há pessoas aqui que estão falando de ti, falando do Evangelho para outras pessoas. E querem ter o privilégio de ver essas pessoas se entregando a ti. Pai, faz a tua obra nesses corações. Quebranta esses corações. Para que possa, ouvindo a tua palavra, se render a ti e viver uma vida de obediência a ti. Nós oramos por aqueles que estão enfermos no corpo, porque tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que tira a enfermidade. Tu és o Deus que cura a ferida. Em nome de Jesus. Ó Deus, faz isso nesses pedidos, ó Pai, para que nós continuemos a glorificar o teu nome e testemunhar, Senhor, fatos que mostram a tua graça, a tua misericórdia e o teu poder. Oramos por aqueles que estão passando por lutas emocionais. Ó Deus, que tu possas libertar. Tu és o Deus que liberta. Amém, Deus. Tu és o libertador. Liberta a vida, Senhor, das amarras emocionais, para que possam ficar livres para testemunhar o que tu fazes na vida delas, ó Pai. Amém. Nós oramos por situações do trabalho, situações do negócio, situações na vida das pessoas na área econômica, ó Pai, que a tua mão de graça, de bondade esteja sobre cada uma dessas situações. Nós oramos por pessoas com problemas relacionais, ó Pai, especialmente na família, Senhor. Ó Deus, que as famílias sejam libertas de toda tensão e que possam viver unidas em amor para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Ó Pai, que tu possas nos dar uma vida, um dia abençoado. Um dia onde nós possamos ver nas outras pessoas, nos acontecimentos da nossa vida, nós possamos perceber a tua mão. Além disso, ó Pai, ajuda-nos a fazer a tua obra, obedecendo o teu querer, obedecendo a tua palavra, possamos ser instrumentos no teu reino, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bispo, que alegria poder receber o senhor aqui. Eu vou desativar os comentários aqui para a gente tirar um print bem bonito. O senhor dá um sorriso aí. Espera lá, um sorriso. Aê! E eu vou pedir para você que está aqui com a gente também tirar um print, publicar no seu story, marcar o Bispo aí, marcar a gente, Bispo JC, Fernando Mardegan, compartilhar aí essa bênção com outras pessoas. Bispo, um abração, muito obrigado, que Deus abençoe muito a vida do senhor, sua família aí, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Abraço para você, abraço para a Márcia, para as crianças, e abraço para a igreja em Corbélia e as igrejas ao redor que você está aí ajudando a plantar. Deus abençoe. Que bênção. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, tenham um ótimo dia, pessoal.